tanto de Deus, ainda é pouco, porque Deus tem mais para te dar. Eu quero isso para minha família, ainda é pouco, porque Deus tem mais para te dar. Mas para Deus te dar alguma coisa, segunda parte da mensagem, você precisa mudar aqui, na sua cabeça. Porque tem gente que na sua cabeça, ele se vê pequeno e ele se torna pequeno. Provérbios, Salomão disse: pois assim como imaginar na sua alma, assim é. Tem gente que começa a semana e já diz: essa semana vai ser difícil. A sua derrota está aqui. Tem gente que quando tem que lidar ou resolver algum problema, ele já se prepara para o pior. Tem que conversar com o funcionário ou com o patrão. Tem que pedir aumento ou mandar alguém embora. Ele já diz: o negócio vai ser difícil. Foi aqui que você perdeu. A Bíblia fala para mim e para você, no livro de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, vamos ler isso aqui, pessoal. Eu estou citando, mas eu quero ler alguns. Romanos capítulo 12, versículo 1. A mensagem de hoje: o nosso Deus é exagerado em tudo que faz. E o diabo, sabendo disso, ele vai fazer de tudo para você achar que você não merece, que Deus não queira lhe dar, que Deus não tenha para você. O próprio diabo, diz a Bíblia em Jó, que quando ele chega diante de Deus, ele diz para Deus: Deus, não é por acaso que o Senhor tem abençoado a Jó? Tudo que ele faz dá certo, tudo que ele coloca a mão prospera, tudo que ele faz funciona. Esse é o Deus que nós servimos. Capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1. Está escrito assim, Romanos capítulo 12, versos 1. Paulo disse assim para mim e para você, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo, pelo amor de Deus. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, apresente a sua vida a Deus como sacrifício vivo, santo. Qual é o maior sacrifício? Disse Deus ao Samuel: obedecer a Deus é o maior sacrifício. Samuel, quando Saul tentou fazer um monte de coisa, mas desobedecia a Deus, Deus disse: obedecer é melhor do que sacrificar. O maior sacrifício não é você pegar a sua casa e dar de oferta na igreja. Não é você pegar o seu carro, vender, transformar em arroz e feijão e dar para a população. O maior sacrifício é você fazer o que Deus manda. Esse é o maior sacrifício. Se Deus manda você perdoar, quem sabe você diz: ele ou ela não merece, mas se Deus falou, eu vou oferecer sacrifício. Se Deus falou para você se santificar, guardar, você que é solteiro, guardar o seu corpo para o casamento, quem sabe este é o teu maior sacrifício. Se Deus falou para você não roubar ninguém, quem sabe este é o teu maior sacrifício. Se Deus falou para você ser dizimista, quem sabe esse é o seu maior sacrifício. Se Deus fala para você levantar as madrugadas e orar por alguém, quem sabe este seja o seu maior sacrifício. O maior sacrifício é a nossa obediência a Deus. E Paulo diz: pelo amor de Deus, apresente a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E no versículo 2 ele fala: e não vos conformeis com este mundo. Quando Paulo fala em mundo, Paulo não está falando no mundo que ele vivia, nem no mundo que nós hoje estamos vivendo. É o mesmo planeta, mas são épocas e situações diferentes. Paulo está falando de um mundo que eu vivo, do mundo que você vive. Quem sabe o mundo que você está vivendo é de uma injustiça. A outra, o mundo que vive é de uma calúnia. O outro, o mundo que está vivendo é um mundo de desemprego. O outro mundo que está vivendo é um mundo de falsidade. Eu não sei qual é o mundo que você está vivendo, mas Paulo está dizendo: não aceite, não se conforme. Mas o que eu faço para mudar? Continue a leitura. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformação é mudança. Pela renovação do vosso entendimento. Há traduções que diz: pela renovação da sua mente, do vosso entendimento. Que mais?
para que experimenteis a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Em outras palavras, o Deus exagerado que nós servimos, e quando eu falo que Deus é exagerado, eu estou dizendo que Deus faz mais do que você precisa. Deus faz mais do que você tem condições de suportar. Deus pode dar para você tanto que você não vai ter condições de absorver tudo que Deus quer dar para você, e você vai ter que chamar outras pessoas para repartir, como Deus fez com Simão Pedro. Quando Simão Pedro sacrificou, como é que ele sacrificou? Deus disse: volta para o mar e lança a rede. Qual é o maior sacrifício? A obediência. Ele disse: eu trabalhei a noite toda, não pesquei nada, o mar não está para peixe, mas já que o Senhor está falando, eu vou obedecer. Obedeceu. O maior sacrifício é a obediência. Quando ele obedeceu a Deus, a Bíblia diz que ele colheu tanto peixe, que ele começou a gritar: Tiago, João, traz os barquinhos. Encheu o barco dele e barco de outros, porque o nosso Deus é exagerado. Você está percebendo que quando você faz a vontade de Deus, Deus é tão exagerado que Ele vai te fazer, ou fará para você, mais do que você precisa, e você vai ter que chamar outros para poder ajudar, para poder abençoar. Você vai precisar chamar alguém e falar: ei, vem cá, porque eu não tenho mais onde guardar tanta coisa que Deus está dando, tantas bênçãos que Deus está me fazendo. Alguém vai dizer: pastor, tinha tanta bênção para contar, mas vou deixar os outros, senão só eu vou contar bênção, porque todo dia Deus vai me abençoar, porque o nosso Deus é exagerado. Mas para Deus fazer isso, você tem que mudar aqui, ó. Renove o seu jeito de pensar. Pare de pensar religiosamente: ah, mas a vida toda eu fiz assim, a vida toda eu comi isso, a vida toda eu orei desse jeito. Isso é a maneira religiosa. O religioso acha que se ele fez a vida toda a mesma coisa, ele não tem que mudar nada. E Deus está dizendo que Deus, ele faz nova todas as coisas. Em outras palavras, todo dia Deus renova, pessoal. Todo dia Deus muda. Todo dia Deus é diferente. A palavra não muda, mas a maneira de servir, de agradar, de fazer a vontade de Deus, cada dia é nova, cada dia é diferente. A palavra não muda, repito, mas nós temos que nos mudar, nós temos que mudar. A Bíblia diz que o odre velho e o odre novo. Odre era o recipiente onde se colocava água ou se colocava bebida. Ele disse: não se pode colocar vinho novo em odre velho, porque ia fazer o quê? Ia rasgar. Tem gente que o seu odre, que é o seu coração, a sua mente, você não consegue absorver o que Deus fala. Você vem à igreja, o que você ouve falar parece que é maravilhoso demais, parece que é grandioso demais, mas você diz: que o pastor falou é bonito, mas isso não é para mim. Você é um odre velho. E quando eu falo em odre velho, eu não estou te ofendendo, por favor. Eu estou dizendo apenas que você não renova a sua mente, você não renova o seu coração. Aí o que Deus tem para dar para você, você acha que é para todo mundo, menos para mim, menos para você. Você não mudou, a sua mente é o mesmo. Paulo disse, eu preguei em algum culto dessa semana, Paulo disse, 1 Coríntios 13:11, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança. Aí ele disse, até que um dia eu me tornei homem. Aí eu parei com as coisas na fé, tem crente que precisa parar com o pensamento de criança. Tem muitos crentes que têm a mentalidade de criança. Eu não mereço. Isso é mentalidade de criança, porque Deus é Deus exagerado. Tem gente que tem a mentalidade de criança. Pastor, eu acho que eu vou ter que fazer. Cuidado com as mentalidades infantis, religiosa, que faz você achar que você não pode, que você não mereça, que Deus não queira, que Deus não possa, que Deus não consiga. Porque eu vou repetir, porque é a mensagem de hoje: Deus é exagerado. Pensamento de criança faz você pensar como criança, falar como criança, agir como criança e ter o alimento ou as bênçãos de criança. Mas se você tiver um pensamento de gente grande na fé, você vai pensar como gente grande na fé, vai falar como gente grande na fé e vai viver como gente grande na sua fé. Porque assim como imaginar, assim vai ser na sua vida.